Olá, pessoal, eu sou Luna e vamos fazer uma leitura na Força da Espiritualidade, Povo da Calunga, onde tem o intuito de trazer uma mensagem, aconselhamento espiritual para o seu momento de vida. Eu vou deixar o tema livre para que a espiritualidade possa te trazer informações, conselhos, direcionamento, ok? Seja bem-vindo, bem-vinda a esse espaço. Nós vamos fazer a leitura com o deck negro, o tarô negro. Peço licença à sua energia, peço licença aos seus ancestrais e guardiões, que essa leitura possa te ajudar a acessar partes de si mesmo, partes de si mesma, tá? Neste momento de vida, nesta fase. Aqui visa fazer, trazer uma mensagem que te ajude a compreender aspectos sobre si ou sobre uma situação que você esteja passando, tá? Uma auto-iluminação, autoconhecimento através da sua própria sombra. Salve a tua força, salve a tua energia e salve o povo das almas. Cham. O que nós vamos falar aqui, por favor? Nós vamos falar do 5 de ouros. Conflitos que estão te acontecendo, né? Medos, inseguranças, incertezas. Talvez esteja passando por uma fase de autodescoberta, fase de precisar colocar limites em comportamentos. Deixa eu ver se eu consigo clarear um pouquinho mais aqui. Limites em comportamentos, limites em hábitos que estão te deixando presa ou preso em um sistema familiar, ancestral, com os mesmos padrões, ou... Eita! Rapaz, deixa eu ver isso aqui. Não pulou não, isso aqui voou, né? Já a gente vai olhar isso aqui. Não vou aceitar essas, mas eu vi a última carta. Continuando. Existem aqui, né, muitas questões na sua mente ligada à família, né? Elemento ouros também está falando muito a sua família. Eu vejo aqui a necessidade de você abrir a tua visão, olhar de fato, né? Ter coragem para adentrar ao teu, né, interno desconhecido, teus momentos de silêncio, os teus momentos de dúvida. Aqui a espiritualidade, ela traz essa orientação, compreende todo o seu peso, compreende toda a sua dor, seus medos, né? Para alguns que estão tentando mudar de local onde mora, ou mudar alguma coisa na vida e não repetir o ciclo que os pais estão vivendo ou viveram, os irmãos, a família, ou até os relacionamentos, sabe? Você querendo mudar tudo isso. Aqui você está sendo chamado, né, internamente a quebrar e romper padrões de hábitos, ok? Que você... Porque assim, cada hábito que a gente vai tendo, a gente vai vivendo isso, entendeu? Então, tipo, as coisas às vezes não mudam na nossa vida porque a gente não muda as coisas, as formas de escolher. Porque dói, porque a gente está acostumada com, né, com o mesmo, com o comodismo. Mas eu costumo dizer que nem sempre a torre é um lugar seguro. Às vezes a torre é uma prisão, o comodismo, o confortável, né? Então aqui a gente tá falando de você sente isso. Você sabe do que eu tô falando. Porque quando o povo das almas, da Calunga, trabalha também nas nossas partes, onde a gente precisa encerrar. E a gente tem medo de romper, né? De finalizar para uma nova transformação. E aqui eu vejo que você tem medo de olhar para suas feridas, porque tá assustando você. Tá vendo que essa árvore, ela tá seca, ela nem tem frutos. A gente tá falando de uma ancestralidade. Não tô falando nem só de ancestralidade no sentido só espiritual. Tô falando de ancestralidade assim, tipo assim, família mesmo agora, que talvez seu pai, a sua mãe, às vezes não que sejam pessoas ruins, mas eles têm uma visão de mundo diferente do que você quer viver. Porque talvez eles não viveram, eles não construíram, entendeu? Ou um relacionamento.
Às vezes tem pais e mães que não viveram e não quer que os filhos vivam. Se você for o filho ou a filha, ou talvez você seja o pai e a mãe que está precisando romper com ciclos que os seus pais também viveram e você está repetindo. Para alguns casos, para outros casos, aqui está falando mesmo o medo, né? Deixa eu clarificar melhor aqui. Ó, o medo de entrar numa decisão, né? Porque a carta da justiça, ela também fala de uma decisão final, né? De um fechamento, né? De um resultado. Então aqui eu vejo que você anda com muito medo de conhecer a si mesmo. Aqui tem muita energia por exemplo, a gente sabe que existe magia para o outro, mas ritual, enfim, o que você quiser entender como isso. Às vezes eu falo magia para resumir essas questões. Mas a vela, ela representa aquilo que você quer manifestar, aquilo que você quer puxar do plano das ideias e viver. Talvez você esteja muito tempo na sua vida vivendo só nas ideias, mas não manifestando. Qual foi a última vez que você teve, talvez há 5 anos atrás, você imaginou que ia viver uma situação, entendeu? E você não está vivendo essa situação, porque você deixou para depois ou para um momento mais perfeito, oportuno, e sempre foi deixando, sabe? Então, a vela, ela representa o que você deseja, como que você se enxerga no futuro, como você quer manifestar, o que você precisa equilibrar na sua vida, quais são as marcas e mágoas que você também precisa liberar, porque o ódio, a raiva, ela te prende a uma pessoa, ela te prende a uma situação. Às vezes temos dificuldades de prosperar, por exemplo, uma coisa que eu aprendi na vida, prosperar no amor, prosperar nos projetos, ou prosperar em qualquer área da vida, né? Que prosperidade não é só dinheiro, né? É porque a gente está preso em um conceito de trauma familiar que às vezes, de fato, a gente foi uma vítima. Entendeu? Não vamos romantizar isso. Só que muitas vezes a gente se escolheu ser a vítima para sempre. Não, você tem que escolher reagir, lutar por você. Né? Então, essa carta ela fala muito de você estar passando por essa fase. Perceba que aqui no quadril tem uma linha vermelha que fala de sangue, família, ancestralidade, né? Coisas que foram reprimidas, não foram vividas. Então, talvez você esteja sendo drenada aonde você mora, aonde você convive. Não que as pessoas sejam pessoas ruins, mas justamente porque estão seguindo, eles também estão vivendo de padrões repetidos dos pais, ou dos relacionamentos, ou das amizades, ou de onde conviveu. Essa leitura não visa empurrar a culpa pro pai e pra mãe, entendeu? Não é isso. Né? Quem sabe eu sou estudante de psicologia analítica, eu não vou culpar ninguém. A psicologia analítica, ela te faz questionar. Você se auto-questionar para você encontrar uma resposta. E é isso que eu quero que você entenda nesse vídeo. Né? A espiritualidade, o povo das almas trabalha com isso. Questionamento. O questionamento, ele liberta. Ele ajuda a compreender, a entender. Então, diante de tudo isso aqui, o que é que ainda existe na sua linhagem ancestral, ou na sua família, ou neste relacionamento, ou nas coisas que você tem aceitado, que tá te adoecendo e você precisa soltar. Você não precisa repetir as coisas que os outros repetiram, entendeu? Uma verdade do outro não é a sua verdade, entendeu? Então, tipo assim, tem muito disso aqui, falando sobre esse momento da sua vida, que você tá com medo. Né? Às vezes você quer muito viver um relacionamento, só que você tá repetindo o padrão da tua mãe, o padrão do teu pai, por uma mágoa. Isso tá te prendendo. Às vezes você quer viver uma relação, mas você tem medo porque um ex foi tóxico, abusivo. Então você tem medo que nessa nova pessoa isso também aconteça. Você quer viver um sonho, um projeto, uma viagem, mudar de vida, investir em alguma coisa, mas o seu medo, e você olha para sua família que nunca conseguiu, você acha que também não vai conseguir. Inconscientemente, eu tô falando do subconsciente. Né? Esse tarô negro, ele tem muita conexão com a mata, com o povo da mata, ancestralidade, né? Porque ele visa não falar só de amor de uma forma mais romântica, que também é importante, é uma outra frequência, mas sobre... Não tem como você viver um amor em abundância, uma vida em abundância, se você não olhar para o que tá te prendendo hoje. Então, esse vídeo é para quem tem coragem de olhar. Vocês que conhecem o povo dos caveiras, o povo da calunga, o povo das almas, sabe? Ele tem amor também, mas é um amor de cura, de evolução através da autoconsciência, da alta busca. Quando eu falo alta, de interno, tá, gente? Tem a alta magia e tem a automagia. De qualquer forma, a automagia, eu não sou a melhor pessoa para falar disso no momento, porque eu não comecei a minha jornada em alta magia.
Mas é uma coisa que eu tô sendo chamada a conhecer e a entender, porque isso também vai falar sobre mim. Mas quando a gente entende que pelo menos a autoanálise do autoconhecimento é buscar sobre si e compreender por que que você não está tendo ou não está vivendo a vida que você se prometeu há anos atrás e até hoje não prometeu. Covardia, medo, insegurança. Não tô aqui para julgar você. Seja sincero consigo. Tá tudo bem. Eu também. Todo mundo, em algum momento da vida, deixou de fazer uma escolha por medo, covardia, se arrependeu, entendeu? Perdeu a oportunidade. Só que quando você reconhece, é onde as coisas podem ser transformadas e transmutadas, tá? Aqui nós temos o 2 de paus e nós temos também a roda da fortuna. Perceba que o 2 de paus, ele vem muito com uma energia de alguém que já entrou numa estabilidade, já entendeu algumas questões, talvez até internas, mas também materialmente falando, né? Ou um relacionamento consigo também, mas está buscando um desafio maior, tá olhando para fora, né? Tá com o mapa na mão porque está querendo ir para um outro destino. Então, talvez você está sendo chamada ou chamado a mudar de ambiente, a mudar de onde você está, ou, né? A mudar um pensamento seu que pode envolver crenças limitantes sobre uma situação. Talvez o seu modo de enxergar relacionamento seja uma crença que te limita. O seu modo de enxergar sobre o dinheiro seja uma crença que te limita. O seu modo de enxergar o que é uma união te limita, talvez por traumas que você viveu. Então, quem só viveu escassez vai ter problema financeiro. Quem só viveu tragédia em relacionamento tóxico vai ter problema de se relacionar. Então, enfim, né? Inúmeras crenças. E aqui eu vejo você saindo ou sendo chamado a sair de um lugar para outro. Tanto em campo geográfico, uma casa, um estado, um local, um apartamento, ou você indo, né, morar com uma pessoa, se unindo com alguém, unindo forças, ou você mudando o seu projeto profissional e unindo com uma pessoa, entendeu? Saindo de tudo que você estava conseguindo sozinho ou sozinha e agora investindo, né, nessa questão, para que é como se fosse duas tochas, elas iluminam muito mais e se protegem muito mais do que uma tocha, né? Uma tocha protege? Protege, ilumina, mas duas ilumina muito mais, né? Então perceba que aqui está existindo uma fase de escolha, de mudança de vida. Deixa eu até baixar um pouquinho aqui. Acho que fica melhor assim, ó. Para ver as cartas. Então, aqui a luz está um pouco escura, pessoal, porque o meu outro iluminador quebrou. Quebrou não, né? Tá distante da tomada ali, não dá pra me ligar agora, mas eu mantive a leitura mesmo assim. Então, pra você ver que interessante, é que eu tenho duas lâmpadas. Uma tá acesa e a outra não. Então, realmente, uma ilumina, mas duas seria muito melhor. Então, tem alguma coisa aqui, né, de relacionamento, alguma questão profissional, né, de você também aceitar e receber ajuda, orientação às vezes, né? Até a espiritualidade no campo lá, né, espiritual, enfim, trabalha em equipe. E às vezes aqui na Terra a gente tá tão ferido ou machucado ou machucada que às vezes a gente tem dificuldade de aceitar ajuda ou também de ajudar, enfim, ou então tem essa troca. Eu falo por mim, né? Eu por muito tempo fui muito fechada a receber, justamente porque eu nunca tinha recebido, né? E isso vai em vários contextos ancestrais, familiares, né? Mas eu ressignifiquei, eu tive que ressignificar, né? A roda da fortuna, ela tem várias energias aqui, mas ela tá falando sobre uma direção, tá? Você está sendo chamado ou chamada a seguir uma direção. Tem uma equipe espiritual ou ancestralidade, né? Guias espirituais, eu não sei qual é a tua fé religiosa para eu poder falar de uma forma que você consiga entender, mas pode perceber que tem umas mãos aqui, tá vendo? Em volta. Como se fossem mãos invisíveis da mata. Gente, esse deck é maravilhoso, esse deck é lindo. E é muito lindo. Gente, eu me senti emocionada aqui, olha só. Essas energias, essas forças da mata, elas estão, cada uma tentando ajudar a movimentar o ciclo, tá vendo? Cada um de um jeito, assim. Um tá costurando, o outro tá puxando a linha, o outro tá estabilizando, o outro tá com a maçaneta aqui, ó, pra poder movimentar. E aí tem as raízes, que tá falando muito do seu povo ancestral espiritual, a sua espiritualidade. Se você cultua seus guias, você sabe do que eu tô falando. Para aqueles que não cultua, né, seria interessante você buscar mais sobre isso. E quanto mais você também movimenta a sua vida, existe tudo que está conectado no plano acima é como o plano abaixo. Então, eu vejo que existe uma equipe espiritual, digamos assim,
fortalecendo os seus caminhos, mas primeiro trabalhando na sua mente, né? Existe uma linha aqui, ó, tá vendo a linha branca? Que tá sendo desenrolada para poder essa roda ser manuseada. Então, pode estar falando da sua vida em vários quesitos, tá? Então, primeiro você está sendo desconectada ou desconectado de padrões ancestrais, traumáticos na sua vida. E também te levando a um posicionamento de mais maturidade, um posicionamento de mais sabedoria. Talvez você... Eu vou falar um exemplo que aconteceu comigo, né? Quando eu comecei a entrar no mundo mais espiritual, eu já tinha muita sensibilidade, intuição, visão e tudo mais, só que eu não sabia lidar com isso. Então, a gente beira um pouco a loucura, né? E de início, por eu ter uma energia muito amorosa e cristalina em alguns aspectos, não que eu seja santa, longe disso, eu acho que a luz é o tamanho da nossa sombra. Mas eu via tudo como conto de fadas, ou tudo perfeito, que não existia maldade, que não existia, sabe, coisas ruins, etc. Então, assim, eu nunca fui muito de me autodefender, de me entender, compreender, sabe? Então, depois eu fui amadurecendo, entendendo que o mundo é assim, sempre vai ter as dualidades de dualidade não no sentido de bem e mal, mas sempre vai ter essas duas pessoas, sempre vai ter a pessoa boa e a pessoa ruim, né? O que faz o bem, o que faz que prejudica, sempre vai ter. Então, o que eu tô querendo dizer aqui é a espiritualidade tá te chamando a uma maturidade mesmo emocional, espiritual, tá? Primeiro emocional, para você saber lidar, né, com... Deixa eu só ajustar aqui que vou ter que até encurtar aqui essa leitura que já tá descarregando aqui meu celular, mas uma sabedoria até emocional para você saber lidar com as suas próprias emoções e traumas que te prendem, ó. A 8 de espadas fala de conflitos, né? Que você mesmo não tá conseguindo enxergar, está amarrado e presa. Isso pode falar de antigos padrões de relacionamento, comportamento. E a própria espiritualidade, ela tem protegido você em seus passos, seus caminhos, né? E as raízes aparentemente parecem prender, né, esta mulher, mas na verdade talvez as raízes estão segurando ela para que ela não caia. Talvez, então, duas formas de enxergar essa carta. Então eu vejo muito a espiritualidade trabalhando na sua transmutação interna, porque você precisa tanto evoluir emocionalmente, né? Então amadurecendo, então você seja um homem ou mulher, você tá passando por um processo de lapidação emocional. Lembra que o povo das almas, o povo da Calunga, ele reina nessa parte da gente encerrar ciclos, né? Que às vezes a gente está anos vivendo. Tem pessoas que só conseguem romper padrões familiares com 40, 50 anos. Tem pessoas que é com menos tempo. Tem pessoas que eu conheci com 15 anos já rompeu, mas em outras áreas tem dificuldade. Ninguém sabe sobre tudo, né? Então, aqui tá falando muito disso, né? Existe uma espiritualidade atuando para te ajudar, independente de você saber o nome de todos eles, né? De saber da regência de todos eles. Tem algumas pessoas que sabem quem já são, outras não sabem, mas existe um povo contigo, tá? Para te ajudar realmente a romper todo um padrão de escassez, de falta em várias áreas da sua vida para que você viva a abundância. A carta do demônio, a carta do diabo, quer dizer, aqui nessa leitura, que caiu como a sua sexta carta, ela fala dos seus medos reprimidos. Tem medos e desejos. O diabo, ele representa aquilo que mais nos dá medo. E às vezes pode ser sim um medo de que algo se repita, seja de relacionamento, perca financeira, trauma afetivo, trauma do pai, trauma da mãe, o trauma de trabalho, seja o que for, tá? Tudo que tá ali reprimido. E os medos nos amarram. Percebe-se que aqui tem um homem e uma mulher, né? A gente tem que integrar essas duas partes dentro de nós. Também pode estar falando de desejos reprimidos, né? Desejos íntimos mesmo, né? A libido, o prazer reprimido que você talvez não viveu por uma crença limitante, talvez tenha medo de viver. Então não é o extremo, não é nem só viver o prazer e esquecer, né, da outra parte que nós temos, que é o espírito, e ter que equilibrar, mas também não anular nenhuma parte. Todos nós temos as duas versões. Ninguém é só santinha, ninguém é só diabinha, né? Ninguém é só luz, ninguém é só sombra. Nós somos as duas integrações. E a gente precisa lembrar disso, né? A gente precisa aprender porque isso nos liberta. Porque tudo que a gente reprime volta para nos atormentar e causar medo. Seja o medo de ser abandonada, rejeitada, rejeitado. Seja, às vezes, o medo de pegar uma oportunidade é o que está te fazendo não prosperar, viver a mesma vida que você está vivendo, ou o mesmo ciclo que você está entrando. Então, a gente precisa reconhecer, parar de vitimizar e culpar as pessoas e reconhecer o que é que eu não encarei, qual monstro que eu não estou encarando.
É no campo do amor, é no campo das relações, é um trauma que eu tenho com meu pai, é um trauma que eu tenho com a minha mãe, é um antigo relacionamento, é sobre mim, é o medo que eu tenho de me expor, sobre o meu trabalho, eu tenho medo de me expor, eu preciso de ajuda para me expor. E para fazer uma parceria, eu tenho medo de aceitar ajuda por quê? Porque um dia eu aceitei ajuda e eu sofri muito e hoje eu tenho medo. Eu tenho medo, às vezes a mulher também, né? Então, tem seus medos e inseguranças, os homens também têm. Então, você está sendo chamado a quebrar esse padrão. E só assim, né, você vai viver uma outra energia na sua vida, quando você quebrar esses padrões. E como é que quebra? É constantemente, é diariamente, tá? Quando a gente fala quebrar o padrão, não é, quebrei, pronto. Não. Algumas pessoas utilizam dos rituais e magias para poder realmente fazer formas e rituais de expurgar frequências, energias, né? A gente fazer essas limpezas. Mas tem pessoas que fazem, né, outras formas, terapias, rituais, autoanálise. Eu não sei, você vai encontrar o seu caminho. Quem tem que encontrar o seu caminho é você, entende? No caminho você pode encontrar uma pessoa que possa te ajudar, te orientar, né? A gente soma os conhecimentos, mas no fundo a estrada é sua, tá? Eu vou tirar uma 7ª carta, que é pra gente fechar essa leitura. Olha só. E o fundo do deck é a carta do Sol. E eu vou falar pra você a 7ª carta. Eu gosto muito da 7ª porque ela faz um fechamento muito importante. Aqui nós temos o 5 de copas. Não é uma. O 5 de copas em si não é bom, mas vocês vão entender por que eu tô falando que é uma carta boa. Que nesse momento tá? O 5 de copas, na realidade, ele fala de uma pessoa que tem tudo, ou tá tentando ter muita coisa ao mesmo tempo e está se sentindo vazio ou vazia. Esse vazio, por que eu vou falar que eu gosto, tá, gente? Porque eu acredito muito que a sombra, ela vem te mostrar também não só os seus medos, tá? Não só a parte ruim, mas a sombra, ela também te mostra a sua potência. Uma vez eu escutei falar que às vezes a gente não tem medo do nosso brilho, da nossa sombra, a gente tem medo do nosso sucesso. Entendeu? E por que eu falei que é uma carta boa? Porque no fundo do deck a gente tem a carta do Sol. O Sol, vou até pegar as duas cartas aqui. O Sol, ele fala, aqui é você, presa ou preso, é uma menina, é uma mulher, mas pode representar um homem na energia, tá? Tendo, talvez até contatinhos, mas não tá feliz. Ou tem vários dinheiro, mas não tá feliz. Construindo império, mas não tá feliz, porque tá faltando alguma coisa. Ou tá te faltando a matéria, ou tá te faltando uma parte de conexão emocional com a tua alma, uma pessoa que te compreenda, uma mulher, um homem. Não que você vai viver a base de um homem ou uma mulher, mas às vezes tem fase da vida que o relacionamento também é parte da evolução, gente. Tem pessoas achando que evolução espiritual é só meditar, é só conhecer de vários tipos de livro, de não sei o quê, e anular o sentimento por causa de um trauma, mas faz parte da evolução espiritual a relação, tá? Só que algumas relações, elas destroem a gente, né? E tem relações que elas nos impulsionam ao crescimento. Por isso que você tem que saber escolher daqui pra frente, porque quantidade não significa qualidade. Quantidade tem um monte, homens bonitos, ricos, mulheres lindas, gostosas. E mulher é um trem que chama atenção, eu sei, né? Mas homem também, né, gente? Então, e tá tudo bem. Às vezes tem essa fase de viver isso. Viver o profano ou viver o superficial. Mas não pra sempre. Vai chegar uma hora que o teu próprio espírito vai pedir algo mais... como é que eu posso falar? Mais profundo. Porque tudo se torna ilusão quando não tem uma conexão real. Entende? Tem muita gente achando que a autoiluminação é só olhar pra dentro. Sim, mas o relacionamento com o outro, quando é um espelhamento, ele também te ajuda a lapidar-se a si e te evoluir. Né? Tem relacionamento que faz te destruir, mas tem relacionamento que te transmuta. E não sei por que tá caindo sobre isso, porque o 5 de copas é isso, é você, talvez, nas suas emoções, lidando com coisas que era pra você estar feliz e você não tá. Coisas que você tá conquistando, mas você não tá conseguindo agradecer, você tá muito na reclamação, talvez, ou no medo. Então, aqui vai pedir essa transmutação, pra você observar bem, né, as suas emoções, você vê que é um espelho, tá? Não adianta mais esconder, você vai ter que olhar pra dentro de você. E se permitir, né? Porque tudo é frequência. Quando você decide, eu vou viver a prosperidade em áreas da minha vida que minha família não viveu, ou que as pessoas em minha volta não estão vivendo, você começa a realmente criar essa realidade na sua mente para depois manifestar. Às vezes eu vivo e eu vejo em minha volta, quer dizer, pessoas que colocaram, sabe,
pretextos para escolhas, e eu também já aconteceu isso comigo. Pessoas que, tipo, vivem relacionamentos escassos, casamentos que eu olho e falo, não, eu sempre fui assim, desde novinha, eu falei, eu não quero ter esse tipo de casamento. Eu preferi não casar do que viver os casamentos que eu vi à minha volta na minha família. Não todos, né? Alguns. Então, eu falei, não, eu prefiro não viver, se for para viver isso. Porém, caso, sim, eu quero eu tenho uma outra visão sobre relacionamento, entendeu? E tem pessoas que conseguem ficar muito bem sozinhas. Eu consegui muito tempo. E tem gente que acha isso estranho. Não é estranho, gente. Estranho é você viver com qualquer pessoa para não ficar só. Estranho é você, por medo de ficar sozinha ou sozinho, se encontrar com qualquer um. Entendeu? Você é livre para fazer o que quiser, só que no final das contas, vai pagar um preço. Você vai pagar um preço de se entregar só por se entregar, seja homem ou mulher. É claro que a dopamina do homem ou da mulher também, né? Puxa pro sexual e é a sua fase. Tá na fase do carnal? Fica no carnal. Mas vai chegar uma hora que o espiritual vai pedir uma coisa mais transcendental. E essa hora você vai ter que ser honesta com você. Assim como você tem que ser honesta com você quando você tá na fase de só querer uma coisa não tão séria. As duas partes são importantes. Tem a fase de você viver só o sexual e tem a fase de você mudar essa energia. Tudo tem que ter movimento. Tudo, né? Mas, voltando para a questão de eu te falar, por que eu achei que bom, né? Essa energia caiu, embora o 5 de copas não é tão bom. Porque o sol caiu no fundo do deck. E o que o sol é? O sol, ele te traz a consciência sobre você em todos os aspectos. Ele ilumina a sua sombra, ele ilumina seu medo, ele ilumina e te traz consciência. Por isso que a espiritualidade está trabalhando em várias áreas da sua vida para você não reprimir, e sim trazer consciência. Algumas coisas você vai experienciar, seja de vícios, enfim, e não cabe a nós aqui julgar se está certo ou está errado. E algumas outras coisas você não precisa sentir, mas você precisa olhar e compreender por que eu quero isso, por que eu não quero, por que eu temo, por que eu desejo, e entender. Porque às vezes a gente tem vários desejos, seja sexuais, emocionais, estruturais, financeiro, e precisa ter um porquê, porque enquanto você não ressignificar e só jogar para debaixo do tapete, isso vai fazer parte de você. Por isso que eu costumo dizer assim, com todo o respeito que eu vou dizer aqui, viu? Tem muita gente na igreja reprimindo muitos desejos e agindo, né, de uma forma muito mais, assim, abre aspas, né, pecaminosa, como dizem. Eu não acredito nessa palavra, mas vocês vão entender. E pessoas que parecem ser, né, as vulgares ou os vulgares e que vivem os desejos e se libertam e não ficam presos no talvez, entendeu? Porque o não viver ou o não compreender é o que te prende num vício ou te prende num talvez. Quanto mais você reprime, mais você deseja daquilo. Por isso que é interessante olhar para você, faz parte da integração da sua alma. Tem que ter limite, porque não é só porque você desejou e sentiu prazer e tesão em querer fazer que é para ser feito. Mas nem tudo deve ser reprimido. E tá falando muito disso aqui. E a gente não tá falando só de sexo, tá? A gente tá falando até de questões, às vezes, do outro lado, do relacionamento. Às vezes você tá tanto tempo preso só na parte visceral, que na parte emocional você acha que não deve ser vivido. Mas lembre-se que nós temos os dois polos, tá? Os dois polos, as duas energias, as duas fases são importantes serem vividas. Mas é você que arca com isso. Porém, saindo um pouco de relacionamento, de desejos e coisas reprimidas, porque aqui tem muita coisa reprimida. Talvez a sua ancestralidade, a sua família reprimiu. Talvez o teu pai, a tua mãe reprimiu muito e você também reprimiu. Não sei como foi seu passado, sua vida, o que viveram ou não viveram, mas você tem que viver a sua jornada, não a jornada deles. O que eles viveram ou não fizeram ou deixaram de fazer. A carta do sol traz essa consciência e perceba que nessa lâmina o sol ele está acima dessa mata, dessa floresta, dessa vegetação e tem vários elementos. A gente tem o bebê, tem a criança, tem o ancião, tem o homem mais maduro e tem literalmente essa força aqui no meio. Então aqui tá falando as suas fases, tanto você mulher quanto homem. A fase que às vezes a gente... Lembra que eu comecei falando no vídeo? Que eu comecei a adentrar o espiritual muito infantil, né? Que é normal, o mundo da fantasia, assim, tipo, da imaturidade. Depois a gente vai crescendo um pouquinho, vai entendendo um pouquinho mais. Cada conhecimento vai nos libertando, né? E cada um tem uma forma de ter conhecimento. Acessando livros, outros acessando um conhecimento em meditação, outro porque alguém pode te orientar alguma coisa. Mas, no fundo, isso são ferramentas. No final, você constrói a sua caminhada, né? E só que a cada fase da vida. Então, talvez você esteja hoje na fase dessa criancinha. Talvez você esteja já na fase do ancião. Cada um tá passando, se você for ver, é um círculo, é um movimento.
Então, às vezes tem a fase, a criancinha quer o quê? Quer ser adulada, quer tudo do jeito dela, do jeito dele, né? É vitimista, é coitadinha, né? Já o adolescente aqui, ele quer o quê? Já sonha demais, o plano das ideias, sonha, sonha e não faz, vai deixando para depois. Aí nós temos aqui, né, o que já se tornou um pouco mais maduro, já entendeu que a vida, epa, vai ter que ser assim, ou você cresce, amadurece, ou você faz, ou você perde, já tá entendendo a dinâmica da vida, atingiu um nível de consciência, representado até por esse elemento na cabeça. Aí passou por muitas fases da vida, né? Se desenvolveu em várias áreas, errou, aprendeu, reprimiu, experienciou, sentiu ou não, chorou, sorriu, enfim. E aí tem a fase do homem mais velho, né? Que também chega um outro tipo de conhecimento, enfim, até chegar na parte aqui do ancião. Ancião pode ser um conhecimento que elevado sobre a vida, sobre uma espiritualidade, sobre magia, ou sobre relacionamento, ou sobre a forma de ver o mundo. Mas perceba que ele seguiu uma trajetória dele. Você vai seguir a sua e você está seguindo. No meio do caminho, o sol ele ilumina, ele traz consciência, entendeu? Para que você possa também escolher, né, com mais clareza o que está ali à sua frente, qual fruto você vai pegar dessa árvore, entendeu? E tá tudo bem a escolha que você fizer, a sua caminhada. E no meio disso, você vai se conectando com outras pessoas na mesma frequência que você. Por isso que a espiritualidade trabalha em conjunto e você também precisa entrar numa energia de permitir-se se conectar com outras pessoas que estão na fase que você quer chegar. Então, com conteúdos que te ajudem a subir em conhecimento. Me veio muito disso aqui para falar. Amizades, algumas vai ter que ficar para trás, por mais que te machuque, para outras novas vierem. Relacionamento, que vocês possam construir algo juntos, se ajudarem. Às vezes, o relacionamento, talvez você seja a pessoa que está aprendendo ou que já sabe. Isso não é um problema, desde que vocês troquem conhecimento, porque nem sempre ser uma anciã ou ancião é só ter conhecimento de, sei lá, magia ou de relacionamento. Às vezes o seu conhecimento vale muito na vida da outra pessoa, porque ela não tem. Assim como o que ela tem vale muito para você. Então, isso em termos de relacionamento, em termos de amizade, em termos de negócios, né? Quanto mais a gente tenta algo sozinho, a gente pode conseguir, porém mais devagar. Mas às vezes na caminhada a gente precisa de um ombro ou de um posicionamento para subir mais alto. Só que é uma jornada de escolha. Eu dou um exemplo que eu já dei em outros vídeos, eu vou resumir aqui. Geralmente, numa relação, seja afetiva ou de parceria de projetos e trabalho, ou amor, ou enfim, tá? Processos da vida. Existe a mão direita e existe a mão esquerda. Quer dizer, né? A mão esquerda e a mão direita. Então, é como se fossem semelhantes, mas são diferentes, porque a mão direita não é igual à mão esquerda. Ela é uma mão que ela tem esse movimento, ela vê tudo desse lado, desse jeito. Eu posso chegar aqui e carregar esse deck com apenas essa mão, né? Mas se eu tiver a outra, eu consigo equilibrar melhor, entende? E num relacionamento é isso. Esse tem esse conhecimento, esse tem esse conhecimento, e eles podem se unir e juntar forças, conhecimento e estrutura para muito mais coisas juntos ou juntas. Mas o que tem acontecido hoje em dia nos relacionamentos é que eles se competem entre si e não somam conhecimento. Amizades, ao invés de se unirem, eles brigam entre si e não se unem em conhecimento. Então, enquanto existir essa guerra de conflito, não tem como a gente ter, né, oportunidades no caminho, ajudas no caminho. Então, se tem uma coisa que a espiritualidade, ela nos orienta, permita-se... Opa, deixa eu só colocar aqui. Permita-se... não é para você também viver em qualquer ciclo, se permitir qualquer pessoa te ajudar, porque tem pessoas que mais nos traz... prejudica do que ajuda, entendeu? Mas permita-se escolher, né, bem quem você permite no seu ciclo de amizade, de relacionamento, de energia, né? Até em questões assim, encontros esporádicos ou um relacionamento que, não, eu não quero amor, não quero compromisso sério, mas eu quero só me envolver. Presta atenção em quem é essa pessoa, projeto de trabalho, financeiro, quem é essa pessoa, né? Porque às vezes aquela pessoa pode ser uma péssima influência, ou ela pode parecer que não vai ser bom, mas ela tem um puta conhecimento que vai virar uma chave ali no seu projeto, no seu trabalho. Se tem uma coisa que eu aprendi com a espiritualidade se você não tiver aberto a oportunidades, ela passa. E às vezes a oportunidade vem em forma de pessoas, em forma de um conselho, em forma de uma visão e de uma ideia.
tá? E para que você... Por que que isso veio muito no final da leitura? Porque talvez a sua família, seus ancestrais, ou o lugar onde você habita é um povo muito de reclamar, de apontar, de dizer sobre o outro e, no fundo, eles não têm moral para dizer. Então, a espiritualidade quer que você saia desse ciclo e quer que você rompa com esses comportamentos para você mudar a sua vida. Quando você fizer isso, tudo vai ser alterado e transformado. Eu senti muito de trazer essa mensagem, deixei livre para a espiritualidade dizer, tá? E eu espero que tenha servido de valia. É uma mensagem que não visa ilusões, visa transformações. Gratidão, salve tua força, salve a tua ancestralidade, salve o teu espírito. E lembre-se, o autoquestionamento é o que nos liberta das ilusões. Obrigada e até o próximo vídeo.